Olá, Guatemianos. Hoje nós vamos ver formação bíblica do segundo ano. Vamos dar continuidade aí, nós vamos ver a lição 13. Então, se vocês têm essa apostila bíblica em mãos, eu peço que peguem elas para que a gente possa fazer o acompanhamento. Então, eu vou ler aqui, à medida que eu vou lendo, eu vou fazendo a explicação, essa explanação. A lição 13, ela fala sobre a Terra Prometida 2. Então, como já estamos no segundo ano de formação bíblica, eu acredito que até essa altura vocês já estejam chegando no livro de Samuel. Lembra que eu costumo cobrar as nossas leituras. Então, se você quer ser um verdadeiro guerreiro de oração, não existe verdadeiro guerreiro se ele vai para o campo de batalha sem a arma. A arma do guerreiro de oração, uma delas é a Bíblia. Então, se você não entende da Sagrada Escritura, você não tem conhecimento dela, eu não digo nem entender no sentido de saber interpretar, mas pelo menos de conhecer o que está escrito aqui dentro, para você não ficar leigo. Se você não bebe da Sagrada Escritura, se você não tem o mínimo de conhecimento da Sagrada Escritura, você não gosta de ler, você não serve para ser um guerreiro de oração. Então vamos lá. Eu espero que vocês estejam lendo a Sagrada Escritura todos os dias, como combinado desde o primeiro ano. Se vocês já tiverem lido, se estiverem lendo, vocês já é para estarem aqui no livro de Samuel, mais ou menos. Veja o tanto que do que já foi lido. Ó. Esse pedaço todo aqui, um ano, já é o suficiente para você já ter terminado de ler, se você já estiver fazendo essas leituras todos os dias, ok? Então vamos lá. Peguemos novamente aí nossa apostila. Hoje nós vamos ver 1º e 2º Samuel. Os últimos juízes, Eli. Quem é Eli? Eli era sumo sacerdote do Senhor. Sumo sacerdote é como se fosse o Papa de hoje, certo? No templo de Silo, onde se encontrava a Arca da Aliança. A época de Eli foi de decadência religiosa e política. Lembra-nos nossos estudos sobre os juízes, que na Sagrada Escritura, à medida do passado tempo da história do povo hebreu, dos israelitas, à medida que o povo iam crescendo, ganhando uma estrutura não só física, mas também humana, psicológica, social, eles iam se organizando. Organizou-se primeiro de forma religiosa, aí começou a organização política, né, de juízes, e agora nós vamos entrar nessa organização monárquica, né? Então, um dos últimos juízes era o Eli. Vamos ver o que fala aqui, né? Havia um abuso dos sacrifícios por parte dos filhos de Eli. Conforme se nós formos abrir lá 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, né, vai falar sobre os filhos de Eli. Né, Eli, como ele era um sacerdote, os filhos de Eli estavam abusando das oferendas e das coisas que se colocavam no templo. Como hoje, infelizmente hoje também na nossa igreja, aqueles que servem na nossa igreja católica, existe aqueles que ficam abusando das coisas que são oferecidas a Deus, né? Luxar, em outras palavras, né? Luxar materialmente. Então os filhos de Eli estavam fazendo isso. Aí o que acontece? A destruição da cidade de Silo e perda da Arca da Aliança. Então começa a acontecer um conflito, né? Porque a história sempre é o seguinte: se permanecia no caminho de Deus, Deus dizia isso, era a regra primordial de Deus. Se vocês permanecerem nos meus preceitos, vocês serão protegidos, tudo vai correr bem e vão viver em paz. Se vocês fugirem dos meus preceitos, vocês não irão ter paz, os povos inimigos irão tomar posse e saquear as vossas cidades e o vosso povo. Então, para haver paz era necessário estar na fidelidade com Deus. Então, como os filhos de Eli estavam começando, eles como exemplos de filhos do sacerdote que pertenciam ao templo, não estavam sendo fiéis, mantendo essa fidelidade, então o que aconteceu? Começou a haver esta, como é que eu posso dizer? Essa decadência, essa destruição lá da cidade, né?
da Arca da Aliança, né, foi perdida, que era o símbolo do afastamento de Deus do meio do povo. Depois houve o que? A deposição da arca no templo de Dagão, em Azoto. Vamos abrir bem em Samuel, 1 Samuel, peguemos a Bíblia aí. Não me perguntem, se você perguntar assim, Clailton, como é que eu chego lá no livro 1 Samuel? Se você tiver visto todas as formações, você vai aprender lá no Jardim da Infância do Goten, que é capítulo e versículo. Então eu não vou mais ficar falando. 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. E a palavra de Samuel foi dirigida para todo Israel como palavra de Javé. Eli estava muito velho, e seus filhos continuavam se comportando mal diante de Javé. Perdão, é o capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Azoto. Pegaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, junto à estátua de Dagom. Na manhã seguinte, os habitantes de Azoto se levantaram e encontraram Dagom caído de bruços diante da arca de Javé. Pegaram Dagom e o puseram novamente no seu lugar. Na manhã seguinte se levantaram e de novo encontraram Dagom caído de bruços diante da arca de Javé. A cabeça e as duas mãos de Dagom tinham sido cortadas e estavam na estrada da porta. Só o tronco de Dagom estava no seu lugar. É por isso que os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo, até o dia de hoje, não pisam a soleira da porta do templo de Dagom em Azoto. Depois disso, a mão de Javé caiu pesadamente contra os habitantes de Azoto e os castigou com tumores em Azoto e nas redondezas. E assim vai. O que quer dizer essa passagem? Que como a Arca da Aliança é algo tão sagrado para os hebreus, perante Deus, então todos aqueles povos que se atreviam a usurpar, a fazer algum mal desta Arca da Aliança, então eles eram punidos de alguma forma, por mais que fossem povos inimigos, que roubassem essa Arca da Aliança. O que começa a acontecer com esses povos na época de Eli, de Samuel, que nós vamos chegar já lá na história de Samuel. Eli, como era um dos últimos juízes, lembrando que os juízes era para tentar manter a ordem divina no meio do povo, para tomar as decisões diante de algum problema. Aí o que estava acontecendo? Como o povo já estava se afastando, então começou a entrar muita desgraça na vida do povo de Israel novamente. Por quê? Devido também à influência pagã dos povos vizinhos, começava a influenciar, faz-se notar entre o povo, pois perdem a confiança em Javé. Então eles começavam a perder a confiança em Deus, certo? E perdendo essa confiança em Deus, eles começaram a misturar as doutrinas. A gente tem visto que Deus dizia para não se misturar com os povos pagãos, Aí o que acontece? Depois vem a devolução da arca, não levantou o ânimo do povo. Então quando eles recebem a arca novamente, eles não ficam animados, E por toda parte levantam-se templos aos falsos deuses Baal e Astartes, deuses do prazer e da fecundidade. Então vamos abrir aí o Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Vamos ver o que acontece. Primeiro vamos ver aí o capítulo 6, Capítulo 6. Vamos ver o que diz aí, sobre a devolução da arca. A arca de Javé ficou 7 meses na terra dos filisteus. Lembrando dos filisteus, quando a gente estudou Juízes, o começo de Juízes, que os filisteus, o Sansão, ele veio para destruir os filisteus. Aí os filisteus novamente, quando o povo se afastou, estava se afastando das doutrinas de Deus, começando a misturar com o paganismo, aí o que acontece? Eles perdem a arca. E aí o que acontece? Essa arca que os filisteus levam, que os filisteus eles precisavam assim, a gente tem que tirar aquele símbolo que dá sorte. Então eles viam que a arca era o símbolo de sorte, tinha que tirar. Então a arca ela tinha ficado 7 meses na terra dos filisteus. Por fim eles chamaram os sacerdotes e os adivinhos consultaram. O que devemos fazer com a arca
de Javé. Digam para nós como podemos devolvê-la a seu lugar. Eles responderam: se vocês querem devolver a arca do Deus de Israel, não a mandem sem nada, mas paguem uma indenização. Desse modo vocês recuperarão a saúde e saberão por que Deus os castigou tanto. O povo perguntou: que indenização devemos pagar? 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro em nome de cada príncipe dos filisteus, porque eles sofreram a mesma praga que vocês. Então, o que levou os filisteus a devolver a arca da aliança? Todos aqueles povos que procuravam, como eu falei para vocês, roubar a arca, fazer algum mal com a arca, tentar destruir a arca de alguma forma, ou zombar dela, ou fazer qualquer coisa, algum ato de profanação. Pronto, uma profanação. Que é profanar, é desvalorizar, é zombar, é desfazer do que é sagrado, desrespeitar o sagrado. Então eles pegaram a arca, levaram para o templo deles lá do deus Dagon, e o que acontece? O deus Dagon amanhece e o dia ele está prostrado, a imagem caída na presença da arca, dando a entender de que este demônio que eles adoravam, até o demônio tem que abaixar a cabeça para Deus que se encontra ali na arca. Então, foi uma prova para os próprios filisteus de que a arca ela é poderosa. Então, eles não conseguem ficar mais muito tempo com a arca e procuram devolver. E perguntam: o que a gente deve fazer? Como é que a gente vai fazer com essa arca? Vamos devolver? Como é que a gente faz? E aí, os sacerdotes e os consultores deles, os adivinhos, disseram que eles têm que levar e oferecer ouros nas formas dos tumores e das doenças que eles adquiriram, para poder devolver a arca. E aí o que acontece? Quando eles recebem a arca, o que os hebreus pensavam? Sem a arca eles estão abençoados por Deus. Com a arca eles seriam abençoados novamente. Aí o que acontece? Como diz bem aí no capítulo 7, versículo 3. Vamos ver aí. Então Samuel falou a todos os israelitas: se vocês querem se converter de todo o coração para Javé, tirem do meio de vocês os deuses e deusas dos estrangeiros. Ou seja, era necessário renunciar, já que tinham misturado com as crenças pagãs, então era necessário renunciar, jogar fora aquilo que não pertencia às coisas de Deus, para poder receber novamente o perdão e a graça de Deus. Devotem-se inteiramente a Javé, continua aqui o sacerdote a falar, Samuel. Devotem-se inteiramente a Javé e sirvam somente a Ele. Assim vai livrar vocês do poder dos filisteus. Eu posso comparar hoje, queridos gotemianos, que quantas vezes nós, dentro da nossa casa, do nosso ambiente familiar, a gente às vezes fica se maldizendo a Deus e que Deus não nos abençoa. Você já parou para observar quantas coisas, tanto materiais como espirituais, você guarda que não pertence a Deus, que não agrade a Deus? Os nossos pecados. Se eu sou uma pessoa com doutrinas espíritas, pagãs, com mistura de coisas de protestante na cabeça, então se eu não renuncio a essas doutrinas que eu ainda carrego na minha mente, na minha cabeça, de espiritismo, de protestantismo, enfim, se eu não renuncio a essas coisas, você não vai ver bênção na sua vida. Se eu não renuncio também a algum bem material que eu carrego, alguma crença em signo, horóscopo, seja lá o que for, revistas, continuar fazendo essas consultas, essas coisas, você também não vai encontrar bênção na sua vida, na sua casa, você não vai encontrar. Então você vai estar misturando suas doutrinas como os hebreus estavam misturando com a dos filisteus, com os deuses pagãos. Então o juiz Samuel estava dizendo o que deveria ser feito para que a graça e a bênção pudessem entrar novamente na casa deles. Voltemos aí para a apostila. Então ele diz o seguinte: a devolução da arca não levou o ânimo do povo. Não levantou, o ânimo do povo. E por toda parte levantam-se templos aos falsos deuses, Baal e Astarte, deuses do prazer e da fecundidade. Por quê? Porque o povo continuava com essas práticas pagãs.
Como nós continuamos às vezes hoje com nossas práticas pagãs. Nós queremos servir a Deus e queremos servir ao diabo. Como é que eu sou cristão? Dá um exemplo bem aqui. Eu vou votar num político que é a favor de coisas não cristãs. Um político que é a favor do aborto. Um político que é a favor da ideologia do gênero. Um político que é a favor, vamos dizer assim, de que todo mundo tem que respeitar todas as religiões, que você não pode falar mal da religião do outro, não sei o quê. Então como é que você vai votar num político? Como é que você vai ser um cristão e vai ser a favor destas doutrinas? Então é isso que era parecido na época que o Eli e o Samuel viveram, né? O que estava se passando naquela época. Como o povo se afastava de Deus, das doutrinas de Deus, dando crença ao horóscopo, como hoje a gente faz, né, a práticas pagãs, então Deus retirava a mão dele. Era isso que acontecia, retirava a mão dele, então não acontecia bênçãos dentro daquele meio, né, do meio dos hebreus. Aí o que acontece? A morte de Eli como castigo pelo seu mau governo e abandono da educação dos filhos. Então Eli acaba morrendo, né? Como a gente vai ver lá em 1 Samuel 2:27. Abram aí 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Então Eli morre pelo seu mau comportamento, certo? Versículo 27, vamos ler aí. Um homem de Deus se apresentou a Eli e lhe disse: Assim diz Javé, eu me revelei à família de seu pai, quando eles estavam no Egito e eram escravos do faraó. Eu a escolhi entre todas as tribos de Israel para exercer o meu sacerdócio, para subir ao meu altar, a fim de queimar a oferta e trazer o efó diante de mim. O efó, para quem não sabe, é aquele pano que passa assim, parecido que se chama estola hoje, né? Um pano que fica assim, que é colocado aqui do sacerdote. Eu concedi à família de seu pai toda a carne que os israelitas oferecessem a Javé. Porque vocês tratam com desprezo os sacrifícios e as ofertas que mandei fazer em meu santuário? Por que você respeita mais os seus filhos do que a mim, engordando-os com todas as ofertas de Israel, meu povo, diante de mim? Por causa disso, oráculo de Javé, Deus de Israel, embora eu tenha prometido que sua família e a família de seu pai estariam sempre na minha presença, agora, oráculo de Javé, não será mais assim, porque eu honro os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão humilhados. Veja, vai chegar o dia em que eu cortarei o seu braço e o braço da família de seu pai, para que não haja nenhum velho na sua família. E assim aqui vai relatar sobre a morte de Eli, porque o Eli abandonou e deixou de servir a Deus, e os seus descendentes passaram também a não ser mais, que isso seria a punição de Deus, dos seus descendentes não serem mais pertencentes à casa lá da família dos sacerdotes. Então voltemos aí. Depois acontece o nascimento e a juventude do último juiz, Samuel. Né? Essa escritura vai mostrar quando surge o último juiz, Samuel, está ligado ao sacerdote Eli, como a gente vê, né? Está na mesma época do Eli, o Samuel. Samuel é fruto de uma súplica e resultado de uma promessa. Então a mãe de Samuel, ela não podia engravidar, então o sonho dela era ter um filho. É o que acontece, ela sempre ia ao poço lá diante, perto do templo e do santuário, e iria fazer oração a Deus, chorando, né, e pedindo a Deus que concedesse essa graça. E aí quem vê ela no poço é o sacerdote Eli. O Eli fala que Deus iria abençoar ela, enfim. E aí ela faz a promessa de oferecer o Samuel para o templo, para o santuário. E o Samuel, quando nasce, né, o filho da Ana, que o nome dela era Ana, a mãe dele, ela vai e entrega ao Eli. E o Eli toma de conta e cuida do Samuel. Então assim começa a surgir a história do profeta Samuel, que seria o último juiz que substitui, né, o Eli.
Aí o que acontece? Os primeiros anos são consagrados ao serviço do templo onde morava Eli, que é o que eu acabei de falar, né? Ela no templo que recebe a chamada de Deus para exercer o juizado. Então, depois do fracasso de Eli, como a gente viu, como Eli estava se afastando de Deus, né, e os filhos dele também não estavam mais cumprindo os preceitos divinos, então Samuel é o que passa a ser agora o novo juiz para mostrar ao povo de Israel como eles deveriam se proceder para voltar-se para Deus novamente. Então Samuel tenta conduzir o povo para a pureza da fé no único Deus. Então o que Samuel vai procurar fazer? Mostrar, orientar para o povo de Deus, trazer o povo de volta aos verdadeiros preceitos, a pureza, a fazer esse processo de purificação do povo, né? Purificar a fé recebida dos seus pais, ou seja, fazer ele rever os seus pais que são os patriarcas, Abraão, Moisés, Jacó, Isaac. Então o Samuel vai procurar mostrar como o povo de Deus deveria se comportar novamente, né? Para poder eles se apresentarem diante de Deus e Deus ver algo de bom neles e ter misericórdia, agir com misericórdia. Com Samuel unifica-se Israel, então Israel volta a ser um país de paz e assentam-se as bases para a monarquia. Aí começa a organizar a monarquia, onde vai surgir agora, né, os reis, né, que a gente vai entrar daqui a pouco nas formações dos reis também durante esse ano. Samuel Samuel não somente é considerado juiz, mas também sacerdote e profeta de Israel. Então Samuel ele teve essas três missões, né? Ele foi juiz, ele foi sacerdote e profeta, certo? O que acontece? Defende o governo teocrático. Vamos lá abrir 1 Samuel capítulo 8, para a gente entender o que é este governo teocrático que Samuel defendia. Capítulo 8, versículo 1. Quando já estava velho, Samuel estabeleceu os 2 filhos seus como juízes em Israel. Seu primeiro filho se chamava Joel e o segundo Abias. Os 2 exerceram o cargo de juiz em Bersabeia. Eles, porém, não seguiram o exemplo do pai, deixando-se levar pela ganância. Aceitaram o suborno e distorceram o direito. Então os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel em Ramá. Disseram a Samuel: Veja, você já está velho e seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso escolha para nós um rei, para que ele nos governe, como acontece em todas as nações. Não agradou a Samuel a frase que eles disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel invocou a Javé, e Javé disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que eles pedirem, pois não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Então o que vai dizer aqui nessas passagens? Que o povo, eles estavam querendo que tivesse um rei para governar eles. E aí Samuel fica chateado porque quem era o único rei que era colocado como centro e foco? O próprio Deus. Então Samuel não gostou muito da ideia dos anciãos, né, de querer que Samuel procurasse providenciar um rei. Aí o que Samuel vai fazer? Vai consultar Deus, dizer: Deus, o que eu faço? Né? Vai fazer oração. Então um detalhe que a gente deve estar sempre atento: antes de tomar alguma decisão, você deve fazer oração a Deus. Então Samuel ele foi fazer essa oração para poder ouvir de Deus qual seria a melhor solução. E Deus disse: não, escute o povo, porque eles não estão rejeitando você, mas sim a mim. E aí vai entrar o processo em que o Samuel vai escolher um rei, que Deus vai mostrar quem seria este rei. Então vamos dar continuidade aqui na nossa apostila. Por isso que Samuel vai defender um governo teocrático, ou seja, Deus é o rei. Né? Teo é de Deus, né? Então Deus é o rei. Isto é, somente o Senhor é o rei e legislador. Só Ele é o rei e legislador. A vontade de Deus é a lei do povo. Porém, o povo quer imitar as nações vizinhas e pedem um rei. Ou seja, o povo de Israel, o único rei, como eu falei, é o próprio Deus. Mas como eles querem imitar
os povos pagãos, que cada povo tinha um rei, então eles acabam também clamando a Samuel: Samuel, mande, vamos ter um rei, um reinado, como as outras nações, como os outros países têm, para que a gente possa se organizar melhor. E aí Samuel se chateia, claro, né? Então, por ordem de Deus, como a gente lê, né, Samuel escolhe Saul, da tribo de Benjamim, lembrando, né, por isso que é importante a gente ter o acompanhamento das Sagradas Escrituras. Benjamim é um dos 12 da tribo de Israel, dos filhos de Israel, um dos 12. Então, o rei, ele sai da tribo de Benjamim, lembrando que cada tribo tinha um papel. A tribo de Levi, o filho Levi de Israel, dele é que originou os sacerdotes, chamados levitas, né? E de Benjamim está sendo o rei, né? Então, o Saul, ele vem da tribo de Benjamim. Então, Samuel escolhe ele para governar, não mais como juiz, mas como rei de Israel. Então, Saul não vai ser um juiz, mas sim um rei. Então, começa o primeiro reinado do povo de Israel, né? A primeira organização monárquica através de Saul, que é nomeado rei, primeiro rei de Israel. Samuel acompanha este novo nascer de Israel como conselheiro ou intermediário de Javé, e com ele separa-se o poder civil e o religioso. Então o que acontece? Samuel ele é o intermediário entre Deus e o rei, ou seja, ele é aquele que vai falar, vai ser a voz de Deus para o rei, dar esse conselho. Então, a partir daí, o que acontece? Separa-se o poder civil e o religioso. Então, começa a haver uma separação, né? A monarquia, né? O poder político e o poder religioso. Então, o que acontece depois? Samuel morre como homem de Deus, abençoado e chorado por todos. Foi sepultado em Ramá. Então, depois de acontecer todo o procedimento de Samuel eleger e nomear o Saul como rei, aí o que acontece? Claro, Samuel já muito idoso e tal, chega na sua fase de falecimento. Então, a formação de hoje, essa lição 3, ela foi pequena, mas o que a gente vai tirar desta formação, é que a gente vai entender no decorrer da caminhada do povo de Israel, como eles vão aos poucos se estruturando, ganhando uma estrutura completa, não só uma estrutura religiosa, né? Eles deixam de ser nômades. Para quem não sabe, para quem não lembra, nômades é o povo que vive só se mudando, né? Eles vivem daquilo que tem no meio, o ambiente. Então, o povo do deserto, que vivem onde tem alimento, eles estão. Quando acaba o alimento no local, eles mudam, vão para outro local. Então, eles começam a deixar esta vida de nômade e passam a se estruturar numa cidade para se tornar primeiro reinado, né, através do rei Saul. Então, que hoje a gente possa já começar a entender, entrar neste âmbito desta formação que surge o primeiro reinado. Então, agora eu vou abrir este momento para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer, este é o momento, né? Temos 10 minutos. Então, como não há nenhuma pergunta, então a gente encerra essa formação de hoje. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Até mais, gotemianos. Então, em que passem a ler as Sagradas Escrituras, leiam as Sagradas Escrituras. Se vocês realmente querem ser gotemianos fiéis à palavra de Deus, devem ler e beber muito da Sagrada Escritura. Até mais.